E agora nós vamos continuar falando sobre desafios e participação dos jovens na agropecuária brasileira. Diretamente da Expo Inter, no Rio Grande do Sul, o repórter André Anelli conversa com Camila Teles, da Comissão Jovem da Farsul. Bom dia! Muito bom dia, Lara. Bom dia para você acompanhando o canal do Produtor. Nós falamos aqui direto de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, uma cidade que fica pertinho da capital gaúcha, 25 quilômetros, e aqui no Parque de Exposições Assis Brasil é que acontece a 39ª edição da Expo Inter, a exposição internacional de animais. São 141 hectares dedicados principalmente à pecuária e à agricultura. A exposição começou no último sábado, ou seja, esse é o terceiro dia da exposição, dedicada principalmente, como a gente já disse, à agropecuária, e começou com um tempo bem aberto, bastante sol, fez até calor aqui no Rio Grande do Sul. Agora, como você pode ver aqui na nossa janela, o tempo está fechado, muita chuva, mas isso não deve espantar os produtores e os visitantes que devem continuar passando por aqui, e o público deve superar 500 mil pessoas. Além desse público, além dessa exposição, é importante também dar continuidade a todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. É por isso que eu estou aqui com a Camila Teles, que é diretora de comunicação do CNA Jovem, da Comissão Jovem da CNA, e vai falar um pouquinho mais a respeito dessa continuidade desse trabalho. Todo o trabalho que é desenvolvido no campo e também que é desenvolvido para que exposições como esta sejam realizadas. Camila Teles, para começar, o jovem de hoje está preparado para a sucessão rural? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que o jovem está cada vez se preparando mais. Hoje a sucessão familiar ela é um assunto percorrente em vários eventos e levantado em várias pautas importantes da juventude no agronegócio. E a juventude tem cada vez se preocupado mais em inovar, em fazer a diferença, em ir atrás de maiores informações. E é extremamente importante que os pais, enfim, que incentivem a continuidade do trabalho no campo e que incentivem os jovens a permanecerem no agronegócio. Então, cada vez mais os jovens estão se preparando e se interessando mais a continuar no setor. Agora, quais incentivos o jovem tem recebido para que dê essa continuidade, garanta a sucessão familiar, a sucessão rural? O principal incentivo, acredito que seja o próprio agronegócio. Hoje ele é o setor primeiro da economia, está segurando muitas questões importantes do nosso país e tem sido cada vez mais valorizado. Na verdade, ele precisa ser ainda mais valorizado, tem um ponto importante e o jovem tem um papel essencial nisso. Perfeito. Agora, qual que é o papel do jovem líder que trabalha com agro e integra as entidades de classe, os sindicatos rurais, as federações nos estados e até mesmo, por conta de tudo isso, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil? Eu acho que o principal papel do jovem é a inovação. O jovem ele tem que começar a enxergar o setor rural, a sua agropecuária, como uma indústria a céu aberto. Eu acredito que, na verdade, ele tenha que ver de outra forma o antes da porteira, o dentro da porteira, o depois da porteira, com diferentes maneiras de inovação, com diferentes maneiras de empreendedorismo, com diferentes formas de ver. Muitas coisas já existem e a experiência dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, dos que já assumiram a terra há bastante tempo, eles precisam passar essa experiência para nós jovens e nós temos que oferecer soluções diferenciadas para eles com tecnologias, com novas informações, pesquisas que permitam realizar coisas diferentes na fazenda, garantindo resultados melhores. E qual que deve ser o papel desse jovem indutor aí, dessa renovação do processo de modernização de toda a agropecuária brasileira, até para garantir a segurança alimentar e continuar garantindo também o saldo positivo que a gente tem na balança comercial por conta da agropecuária? Na verdade, nós como jovens, a gente tem que entender como tudo está funcionando. Nós temos que começar a valorizar, mostrar para a sociedade o que o agronegócio permite, o que o agronegócio possibilita, que ninguém se move, se veste ou se alimenta sem o agronegócio. E eu acho que o papel principal nós como juventude, o que a gente defende, é justamente essa ideia de que esse setor, o setor primeiro da nossa economia, precisa ser visto de maneira diferente. Ok, agora, como é que deve ser explorado o poder do jovem na comunicação? Você que é diretora de comunicação da Comissão Jovem da CNA, de que forma que o jovem pode usar isso a favor dele também? Na verdade, a comunicação
ela é responsável por, acredito que tudo, assim. Eu acho que não adianta nós inovarmos, fazermos a diferença dentro da porteira sem comunicar. Então, existe 3 segmentos do agronegócio: o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira. E os 3 eles têm que estar diretamente interligados, garantindo que informações cheguem até o consumidor final do nosso produto. É importante que as empresas do antes da porteira valorizem o agronegócio, valorizem a nossa produção. É importante que dentro da porteira a gente consiga enxergar a nossa propriedade como uma indústria, como uma empresa rural, investindo em marca, investindo em trazer pessoas do setor urbano para dentro da nossa propriedade. E também é muito importante que a gente comunique como funciona a nossa produção e como o nosso produto chega até o consumidor final, para automaticamente valorizar mais o setor e garantir que seja visto de maneira mais positiva. Todo esse poder de comunicação do jovem e também o empreendedorismo que ele deve exercer deve impactar de que forma no setor agropecuário, inovando esse setor, fazendo com que ele cresça ainda mais? Na verdade, eu acho que o impacto maior é na própria imagem do produtor, é na própria imagem do agronegócio. Existem inúmeras formas de empreendedorismo, inúmeras possibilidades de empreendedorismo criativo dentro dos 3 segmentos do agronegócio, e é de essencial importância que o jovem procure isso cada vez mais, que o jovem perceba que existem várias possibilidades que talvez já aconteçam na cidade para investir no campo, para começar a ser investida e vista de outra maneira dentro da porteira. Agora vamos falar de redes sociais, algo que os jovens não só do agro, mas todos eles em geral conhecem bastante. Como é que eles devem utilizar essas ferramentas para justamente desenvolver a agropecuária também, diante de mitos e inverdades que são veiculadas sobre o agronegócio? De que forma que eles podem utilizar essas ferramentas para desmentir ou até mesmo retificar que isso tudo é verdade? Na verdade, eu acredito que através do conhecimento. Informações a gente recebe de inúmeras formas e as redes sociais estão abertas a isso. Mas eu acredito que o principal é o jovem ter mais informações, conhecimentos, dados que permitam que a gente defenda melhor, se prepare melhor para defender o nosso setor. E as redes sociais, elas são atualmente uma das maiores fontes de informação. E a gente tem que trabalhar o máximo possível nela para mostrar mais a nossa realidade e defender o nosso setor como ele merece. Para encerrar, Camila, qual que deve ser hoje a bandeira coletiva dos jovens que atuam na agropecuária? Eu acredito que deve ser a inovação, o empreendedorismo e a comunicação. Eu acredito que é uma bandeira com várias bandeiras em uma só, que possibilitem que o jovem consiga exercer cada vez mais o seu papel no agronegócio e garantir essa valorização, garantir essa visão que a gente quer passar do setor que faz toda a diferença para a gente. Ok, muito obrigado então, Camila Teles, ela que é diretora de comunicação da Comissão Jovem da CNA, aqui pela Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, a FARSUL, lembrando que são 18 comissões espalhadas por todo o estado, 18 sindicatos rurais fazem parte dessa comissão, um número bastante expressivo, mas que precisa ser ainda mais melhorado, e é por isso que ela está aqui também, dando essas dicas, orientações para aqueles jovens que querem participar e querem crescer com o agro.